Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você quer ficar por dentro de todas as notícias sobre o nosso Coringão, já se inscreve aí, ativa o sininho de notificações e também deixa o like, rapaziada. Vídeo todos os dias ao meio-dia. E hoje, principalmente que tem jogo do Corinthians, teremos a live lá no Instagram. Então, se você não acompanha, pode pesquisar lá, @John do Timão. Já começa a seguir o John, para também ter acesso a outros conteúdos. A live lá, John, manda um salve para mim. É hoje na live. Acabou o jogo do Corinthians, a gente já entra ao vivo, debate sobre a partida, troca uma ideia. É bem da hora, rapaziada. Aproveitem, hein? Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians. Então, como eu adiantei para vocês, hoje o Corinthians entra em campo 7 horas da noite ou às 19 horas aí para quem preferir, lá em Campinas, no estádio do Red Bull Bragantino, jogo fora de casa, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Red Bull Bragantino é um time que está acima do Corinthians no campeonato. Então, assim, se a gente perdeu pontos contra América, Juventude, Atlético Goianiense, que eram times que estavam abaixo do Corinthians, agora contra o Palmeiras a gente venceu, agora um jogo contra o Red Bull Bragantino é de extrema importância, se a gente quer buscar alguma coisa no campeonato, certo? Os 3 pontos aí, não tem nem que cogitar um empate. Red Bull Bragantino acabou de vir de uma decisão, jogou a semifinal aí da Sul-Americana no meio de semana, certo? Vai disputar a final. Tem 2 focos. O Corinthians tem um só. Então não pode. O Corinthians não pode pensar em empatar o jogo de hoje. Não pode. Fora de cogitação. Tem que entrar para vencer e vencer a equipe do Bragantino. Eu sei que é um confronto difícil. O time do Bragantino é muito qualificado, muito organizado, muito bem montado, mas é o Corinthians, né, rapaziada? É o Corinthians, a gente tem que entender o nosso tamanho, a nossa importância e a nossa relevância dentro do cenário nacional. E aí, já falando da escalação do Coringão, o Silvinho deve manter o time que enfrentou o Palmeiras, certo? Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, a linha de defesa. No meio campo, Cantígio, Juliano e Renato Augusto. Na frente, Gabriel Pereira, Roger Guedes e William, certo? Esse daí deve ser o time que o Silvinho vai mandar a campo. E aí temos algumas observações na lista de relacionados. A primeira, o retorno do Adson, depois de mais de um mês fora. Retornando aí para a lista de relacionados. Temos ainda a opção no banco: Mosquito, Arauz, Duqueiroz, Mantuan, Luan, Vitinho e Xavier. Falando aí do meio para frente, né, rapaziada? John, cadê o Jô? O Jô tá com problema no joelho direito, certo? Com dores no joelho direito, então foi preservado. E o Marquinhos nunca mais apareceu, pra nossa alegria, né, rapaziada? Como diria o menino lá, para nossa alegria. Então, rapaziada, quero saber como que está a expectativa de vocês pra partida de hoje e também o palpite. Pra mim, 2-0 Corinthians. Tô confiante, hein? Tô confiante, 2-0 Corinthians. Se a nossa defesa estiver bem postada aí, a gente vai encaixar os lances ofensivos e marcar esses gols. Eu tô confiante, hein, família? E vocês? Comentem aí, por favor. Bom, agora quero trazer uma atualização para vocês sobre aquele assunto do Andréas Pereira, do William, do pessoal que veio do Reino Unido para cá e deveria ter cumprido aqueles 14 dias de quarentena. O Andréas Pereira, com 8 dias aqui, já estava em campo, jogando pelo Flamengo. O William, o pessoal falou, ó, se entrar, a gente vai tirar do campo. Ameaçado de sair de Camburão. Beleza. Passou. O Santos entrou com uma ação aí, com uma denúncia no STJD. O STJD aceitou a denúncia, falou, ó, o Santos está certo. Só que aí tem um ponto. Analisando as punições possíveis, não tem como o jogo ser anulado ou o Santos receber os pontos dessa partida. Já tá na regra lá. Então, qual seria a vantagem do Santos nessa denúncia? Nenhuma.
só prejudicaria o Flamengo. O Flamengo pode receber uma multa de R$100 a R$100 mil, um valor que não vai fazer diferença para o clube. E o Andreas Pereira pode ser suspenso de 1 a 6 jogos. E aí já é uma punição mais pesada, né? Por exemplo, se ele pega 4 jogos no Campeonato Brasileiro, faz uma diferença enorme. Mas descumpriu a regra. Ele descumpriu a regra. O William descumpriu também a regra do que ele tinha assinado, mas ele vai responder apenas para a Anvisa. Quanto à CBF, a questão do esporte mesmo no Brasil, ele acatou, ele falou, não, beleza, não vou pro jogo contra o Atlético Goianiense, vamos respeitar. Então, rapaziada, só trazendo essa atualização aí pra vocês, vamos aguardar qual vai ser a decisão do pessoal do STJD. Pro Flamengo, multa até R$100 mil, pro Andreas Pereira, suspensão de 1 a 6 jogos. E aí pra vocês, qual seria a punição justa pro clube e pro atleta nessa situação? Agora falando um pouco sobre o mercado da bola, rapaziada, o Renato Augusto participou do podcast Hoje Sim, comandado aí pelo Kleber Machado, narrador da Globo e tudo mais. E aí eles estavam falando sobre esse retorno dele ao Corinthians, o que ele estava pensando no momento que ele decidiu retornar ao Corinthians, voltar pro Brasil, se for uma escolha, pô, não tenho mais mercado lá fora, então vou retornar, minha carreira tá acabando. Como que foi assim esse raciocínio do Renato Augusto? E ele respondeu o seguinte, família: achei que não ia passar dos 28 anos, estou com 33 e me sentindo bem. É um exagero falar que só volta quando não tem mais mercado. Eu tinha proposta da Europa, do PSV da Holanda, mas queria voltar para o Brasil, vir para o Corinthians. E ele ainda completou falando sobre outros jogadores que voltaram. O Andreas Pereira do Flamengo tem mercado, o William também, o Hulk do Galo tinha propostas da Europa, mas preferiram vir para perto da família. E os clubes aqui se profissionalizaram mais, tem muita estrutura. O Corinthians não deve nada para ninguém, tem estrutura que times da Europa não têm. Também tem a questão da família, é natural voltar. Então, nesse ponto, o Corinthians foi muito visionário em, modernizar o CT, criar o CT, né? Construir o CT, extremamente moderno. O laboratório R9, tudo que a gente foi fazendo aqui, agora, a construção do CT para a categoria de base, todas essas evoluções, em questão de estrutura, são absurdas quando o cara vem da Europa para cá. Porque ele acha que aqui ainda tá muito precário, tá muito atrasado. Aí ele chega aqui e vê, realmente, aqui tem estrutura que clubes da Europa não tem. Não tem. E isso começa a atrair mais os jogadores. Fora a questão do mercado na Europa, que não tá boa. Não tá boa. O mercado aqui no Brasil tá inflacionado. Os clubes pagando salários absurdos. Absurdos. Então você acaba equilibrando. O cara põe na balança e fala, vou ganhar um pouco menos, mas vou estar no meu país, vou estar perto da minha família, mais tranquilidade. Não, beleza, compensa. Foi o que o Renato Augusto pensou, o próprio William, o Juliano, Roger Guedes quis voltar, Hulk, Andreas Pereira e outros, ou Davi Luiz, mais um monte. E pelo que eu tô vendo daqui até o ano que vem, vai acontecer mais, hein? Vai acontecer mais. Esse movimento tá sendo muito interessante pros clubes, tá valendo a pena, em sua grande maioria. E acho que vai continuar acontecendo por um bom tempo, hein, rapaziada? E aí, qual que é a opinião de vocês sobre esses jogadores retornando? O próprio Renato Augusto falando que tinha propostas da Europa, mas é o Coringão, né, rapaziada? Quem quer PSV na fila do pão tem que dar uma respeitada no Corinthians, né, família? Mais uma do mercado da bola, o Corinthians fechou com o meio atacante Emerson Urso, que estava aí na equipe do Vasco. É um jogador de 20 anos, chega para nossa equipe sub-20, contrato até o fim de janeiro, que no caso aí é para ele jogar a Copinha, a Copa São Paulo, certo? O Emerson Urso, na verdade, ele veio do Vasco, porque estava emprestado lá para a equipe do Vasco, mas ele pertence ao São Caetano, se profissionalizou no São Caetano, chegou a jogar pela equipe principal, aí foi emprestado para o sub-20 do Vasco. Acabou o contrato dele, o Corinthians já fechou com ele, visando a
Copa São Paulo. O Corinthians quer montar um elenco forte para a Copa São Paulo. Cara, eu não sei muito o que falar, porque foi um jogador que trabalhou lá com o Diogo Siston, certo? Trabalhou durante 2 meses mais ou menos lá, e ele indicou pro Corinthians, falou, ó, pode trazer que o cara é bom e tudo mais. Então a indicação do técnico, já conhece o jogador, tá montando a equipe dele pra Copa São Paulo. O que a gente pode questionar depois é os moldes da negociação que o Corinthians tá fazendo, certo? Principalmente se o jogador agradar. Se ele não agradar, é um contrato de empréstimo, acabou 31 de janeiro. E se ele agradar? Qual que é esse preço? Qual que vai ser a porcentagem do Corinthians, certo? Porque, por exemplo, é o que muito acontece. O jogador agradou, o Corinthians fecha com ele. Na hora que sobe pro profissional, vai vender o cara, o Corinthians tem 30%, 40%. Quando tem muito, tem 60%. Certo? Por isso que eu quero ficar muito atento a esses moldes da negociação, a essas cláusulas. Se o cara for bom mesmo, for pra contratar, mas tem que ser bom, hein? Já contrata 100%, que na hora que for vender, o Corinthians é dono do jogador. E acabou. E acabou, entendeu, rapaziada? Mas e aí? Qual que é a opinião de vocês? Já conheciam o Emerson Urso? Acham que é uma boa contratação pro Corinthians? Comentem aí, por favor. Agora, rapidinho, antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem o like para fortalecer, família. Bom, falando um pouco sobre o Anderson Talisca, movimentou bastante as redes sociais ontem, muita especulação em cima dele. Vou explicar direitinho o que aconteceu e o que tem de verdade nisso. Bom, ontem foi veiculado que o Anderson Talisca estaria descontente no time dele lá na Arábia, certo? Ó, Anderson Talisca chegou tem 3 meses, está descontente na equipe e já teria proposta do Corinthians. Foi informação veiculada lá na Arábia, certo? Lá na Arábia, que ele estaria descontente, o Corinthians já tinha feito proposta, que ele queria seguir os caminhos do Paulinho. Beleza. Passou um pouquinho do tempo, o pessoal falou, ó, o Anderson Talisca tem uma ligação muito grande com o Paulinho, certo? O Paulinho falou, ó, vou pro Corinthians, eles têm um projeto muito bom, é ano de Copa do Mundo ano que vem, certo? O Corinthians tá com a estrutura monstra, vai montar um time vencedor. E aí o Anderson Talisca balançou nisso, falou, pô, os caras tá montando um timão lá, Paulinho tá indo e tudo mais. Teria balançado o jogador. No fim do dia, tivemos as 2 principais atualizações. Primeiro, o empresário do Anderson Talisca falou o seguinte: o pedido de rescisão do Anderson Talisca não procede. O pessoal falou que ele estava insatisfeito, já tinha até pedido rescisão. Que tinha a proposta do Corinthians, o Anderson Talisca pediu rescisão, vai fechar e tudo mais. O empresário dele falou, não tem pedido de rescisão. O Anderson tem um contrato longo, firmado há 3 meses e com valores muito acima do que se pratica no Brasil. Apenas especulação. Já colocou uma pedra sobre o assunto. Falou, ó, o cara chegou faz pouco tempo, não pediu rescisão, tá tranquilo, contrato longo e salário altíssimo. E depois, o próprio Jorge Nicola confirmou essa informação, falando o seguinte, falando que conversou aí com o próprio Anderson Talisca e ele falou o seguinte: essa história de eu ir para o Corinthians não é verídica. Acabei de chegar no clube e estou muito feliz aqui. Então, assim, para pontuar bem para vocês, a atual situação do Talisca, tá tranquilo no clube dele da Arábia, tem contrato longo, salário alto. O que pode vir a acontecer daqui até o final do ano é outra história. O Corinthians pode sim apresentar uma proposta para ele vir por empréstimo, ele conseguir a rescisão, não importa, certo? Porque o Corinthians tem interesse nele, tudo bem. Mas o Corinthians ainda não fez proposta porque nossa janela tá fechada e ele tem contrato. E pelo que eu vi, não tem nada disso dele estar descontente no clube, certo? Foi veiculado, foi falado, mas ninguém sabia a fonte. O pessoal de lá, o pessoal lá da Arábia falou, ó, falaram que o Anderson Talisca está descontente. A fonte são veículos do Brasil.
Só que o pessoal daqui do Brasil não tava falando isso. Tava falando que o Corinthians tinha interesse nele. Então foi um desencontro aí de informação, alguém trouxe alguma coisa aí a mais, certo? Mas atualizado pra vocês, rapaziada. Sei que vocês reclamam aí, pô, demora muito e tudo mais, mas é isso. Todos os pingos nos is sobre a situação do Anderson Talisca. Pode vir a jogar no Corinthians para 2022, mas no momento não tem proposta no Corinthians, não tem nada. Ele não pediu para rescindir o contrato. Fechou, rapaziada? Por hoje é isso. Lembrando que eu volto ainda para a live lá pós-jogo no Instagram e conto com a participação de vocês. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!